Aproveitando a nossa visita de vocês a esse lugar tão cheio de necessidade de presença, com todos esses seres que habitam, eu queria dar uma passada por questões que permeiam todo o meu trabalho e algumas que aparecem em séries mais específicas. Então, tem uma série muito importante que aconteceu nesses últimos anos, internamente importante, que é Subversos. Subversos fala do que está emborcado, do que está invertido, de uma potência que não está sendo, porque ela está ao contrário. E meus trabalhos não são figurativos, eles estão ali com aquela cara de por acaso, de quem estava de tarde muito tranquila, com a curtição de um pincel na mão, que eu nem tenho tanta. Eu não tenho muita ode à pintura per se. Eu nem sei se eu tenho muita ode à arte per se. Eu tenho muita ode ao conhecimento, à sabedoria e às respostas. Então, Subversos é um olhar para o que está subvertido. Para mim é um trabalho altamente social, feminista, de bandeiras, de tudo que a gente precisa lutar para colocar nossas potências de volta no lugar certo. Tem uma harmonia minimalista, estética, uma coisa tranquiletes ali, mas na verdade tem muita angústia daquilo que nos foi tirado mesmo. É um movimento antifascista. Eu não falo só de governo, eu não falo só de Estado, eu não falo só de mundo externo. Meus trabalhos também são profundamente autobiográficos, como eu acho que todos os artistas, né? Então, Subverso foi o primeiro momento em que eu olhei para essa potência de cabeça para baixo, para essa força que não está sendo usada e falei, opa, preciso botar isso, essa montanha de volta no prumo. E ele foi acontecendo ao longo desses últimos 4 anos, que foi uma transição muito importante, pessoal, para mim, de colocar a força e a potência de volta na posição de onde ela deveria estar há muito tempo, mas que estava ao contrário. Antes dele tem uma outra série que são Mecanismos. Eu tenho um fascínio por todas as engenhocas há muito tempo. Eu não posso ir no Cais do Porto, em Porto Alegre, por exemplo, sem parar e fotografar aquelas gruas. A gente perde a conta de quantas 1000 vezes já foi ao centro e eu sou encantada por aquela questão. E foi aqui, totalmente longe da civilização, totalmente afastada de tudo e todos, só com esses horizontes, que eu consegui encontrar um lugar para os mecanismos no meu trabalho. Então eu tenho uma série de gruas, eu tenho uma série de antenas, e essas duas espontâneas mesmo, são coisas que eu vinha colecionando há muito tempo. E aí eu dei uma roubadinha e coloquei os próprios espaços internos. É uma questão que eu tenho com a água, os transbordamentos também nessa série dos mecanismos.
Então eu tenho os mecanismos para suportar o peso, os mecanismos para diminuir as distâncias. Essa é uma outra técnica que eu descobri. Essas descobertas a gente nunca sabe muito bem se a autoria delas, né? Se elas são minhas, se elas foram furtadas de alguém. Mas assim como a encáustica, que virou já uma continuidade do meu corpo, o papel de arroz é bem forte também, bem presente no meu trabalho. Pelo contraponto, talvez, com o peso da cera, eu tenho esse trabalho que ele é leve e é tecnológico até, que são imagens impressas em papel de arroz. Eu inicialmente até mandei imprimir, mas eu gosto muito de eu mesma fazer as impressões, porque eu faço aquilo várias e várias e várias e várias vezes. Então, em impressoras caseiras, jato de tinta ou laser, mas eu tenho esse trabalho que ele é digital e depois eu vou imprimindo pequenininho e fazendo uma montagem, reconstruindo aquelas imagens na cera. O papel de arroz com a cera, ele é envolvido, né? Ele é abraçado pela cera, então ele some e fica só a imagem. Isso acabou ficando uma constante também nesses últimos tempos, desde as litologias, que eu usei essa técnica. E, enfim, ela segue comigo, é uma coisa que eu me sinto muito confortável com ela, até porque é super trabalhosa do ponto de vista do manuseio desse papel bem fino, com ferro, calor, maçarico, enfim, qualquer coisa, ele se dá tudo errado. Então tem uma necessidade de uma outra forma de atenção também que eu me delicio ali um pouco. Então essa série dos mecanismos para suportar o peso, ela veio meio simultânea com os versos e um pouquinho antes da pandemia, e foram ferramentas bem importantes de reflexão e de oferenda mesmo. No começo da pandemia, quando teve aquela primeira onda de eu não consigo aguentar os meus próprios filhos, o meu próprio marido, a mim mesmo dentro da casa. Não tô falando de mim não, aqui eu tô falando de terceiros, de amigos, de pessoas que viviam na cidade. E eu tava aqui, eu não tive tanto impacto nesse sentido com a pandemia, porque eu moro isolada há muitos anos. Então, as síndromes da pandemia de fazer, desde yoga online até fazer pão, eu já tive, mas já faz mais tempo. Então o convívio comigo mesmo não foi uma surpresa tão grande. Mas eu já estava nesse embate dos mecanismos quando fomos todos, né? Fomos invadidos por um certo desequilíbrio coletivo que a mim afetou muitíssimo. Ver as pessoas tristes e, para não dizer, enlouquecendo de estarem com os seus ditos amores, isso foi muito impactante, assim, no meu olhar distante. Estou falando de um olhar de uma absorção virtual, remota, mas isso teve um impacto, sim, tanto nas gruas, nos mecanismos para suportar o peso, quanto nas antenas. E aí, aquela terceira que eu falei, que foram séries que eu procurei começar em espaços reduzidos, superfícies reduzidas. E foi, assim, uma experiência dificílima. Eu me propus a pintar. Eu não tenho mais aqui no ateliê nenhum dessa série, mas em superfícies de 25 por 25 e até menores. Eu tenho sim aqui, só um pouquinho.